Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui juntos para tentar aí dar continuidade ao conteúdo e, como sempre, aprender algo novo. Tá? Até agora nós vimos sobre as equações de segundo grau. Vimos aí que nós temos equações de segundo grau que podem ser completas, que tem lá todos os coeficientes, né? O A, o B e o C, todos eles diferentes de zero, ou que ela pode ser incompleta, quando o B ou o C, ou até mesmo os dois, são iguais a zero. Vimos também as fórmulas resolutivas, tanto de um método quanto do outro, né, os métodos incompletos, delta e bhaskara, e também vimos o método da soma e produto. Tá? E também vimos as relações entre o delta e a quantidade de raiz que uma equação de segundo grau pode ter. Com isso, nós finalizamos o conteúdo específico sobre equações de segundo grau. O nosso conteúdo agora que nós vamos entrar, ele vai um pouquinho além. Nós ainda vamos precisar entender como que se faz a resolução de uma equação de segundo grau e, além disso, além de saber como é que a gente resolve isso, nós vamos ter que lidar com equações de graus um pouco diferentes. Equações que têm raízes, né, equações até do quarto grau, né, umas bem específicas aí. Então, esse é o assunto do nosso próximo capítulo, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos o capítulo 1 da segunda unidade, que fala sobre equações biquadradas, equações irracionais e também sistemas de equações de segundo grau. Lembra lá que nós já resolvemos equações, sistema de equações do primeiro grau? Abria as chaves e tinha as duas equações, né, para resolver juntas. A gente resolvia lá pelo método da adição, ou pelo método da substituição, né, ou pelo método da comparação, né, o método que você achava aí que fosse mais tranquilo, mais seguro para você fazer. Aqui também a diferença é que ao invés de ser do primeiro grau, vai ser do segundo. Bom, a gente começou aqui, né, o nosso livro em si na página 112. Então, abram lá a página 112 para poder acompanhar comigo, até para você poder preenchendo à medida que eu vou falando com vocês, tá bom? Então, equações biquadradas aqui, ó. Começa, tem uma tirinha, né, o baldo, ele está aqui, né, vai procurando aqui no meio das árvores, procura lá, procura tudo quanto é canto e vai procurando. Aí até que ele escuta, né, o professor falando. Eu perguntarei mais uma vez, Baldo. Aí, como se ele voltasse à realidade, aí o professor fala: para a equação de terceiro grau no problema de número 4, qual é o valor da raiz real? Né, então, ele estava viajando, viajando, o professor chamou ele para a realidade ali. Primeira ideia que ele faz a pergunta aqui é uma questão de interpretação, tá bom? Ele fala aqui, ó, na tirinha, Baldo tem que resolver uma equação de qual grau? Então, o professor deixa claro ali que ele tem que resolver, né, uma equação aqui do terceiro grau. Então, aqui, ó, uma equação terceiro grau, simples assim. A questão 2, em que difere uma equação desse grau de uma equação do primeiro ou do segundo grau? Nós temos que lembrar o seguinte, o que dá grau a uma equação, né, com uma variável apenas, é o expoente, o maior expoente a qual essa variável está elevado. Nós vimos que com a equação do segundo grau, o maior expoente do x, que geralmente é a variável usada, era o expoente 2. Então, quando nós temos o terceiro grau, o maior expoente da variável x, claro, pode ser outra variável, mas a gente vai considerar a maioria das vezes o x como variável. Então, o maior expoente para a variável x é o 3, por isso que ela vai ser do terceiro grau. Então, o que difere é o expoente da incógnita e também a quantidade de respostas que elas terão. Por quê? Lembra que uma equação do primeiro grau tem apenas um único valor para x. Uma equação do segundo grau pode ter até dois valores possíveis para x. E uma equação do terceiro grau pode ter até três valores possíveis para o x. Tá bom? Lembrando que ó, pode ter, né? No máximo que ele pode ter numa equação de segundo grau são duas raízes, e o máximo que ele pode ter numa equação de terceiro grau são três raízes. E a questão 3 é como o Baldo tenta encontrar a raiz de uma equação como a que apareceu no livro dele. Então o professor tinha perguntado uma vez lá, qual é a raiz da equação no terceiro grau? Como é que Baldo inicialmente tenta encontrar isso? Então ele estava aqui procurando, ó, no meio das árvores, né? Ele viajou o suficiente
para associar, né, que a raiz real da equação era a raiz real de uma árvore. Tá bom? Então essa é a ideia aqui dessa tirinha da página 112. Mas vamos lá, vamos realmente para entender e resolver esses nossos problemas. E você já pensou em como fazemos para encontrar a raiz, né, de graus maiores do que 2? Porque até agora nós vimos no máximo até segundo grau. Já pensou como é que a gente faz para encontrar maiores do que 2? Na matemática, encontramos vários tipos de equações com grau diferente de 2, que nos ajudam a resolver diversos cálculos. Alguns exemplos de equações com essas características são as equações biquadradas. Uma equação biquadrada ela tem um grau ainda maior, lá do quarto grau. Nós já vamos tentar entender melhor dela. Então agora veremos como podemos solucionar equações como essa. Então virando a página 113, nós temos aqui, né, a palavra equação se refere a uma relação de igualdade. Por exemplo, na equação x mais 2 igual a 6, nós temos que tem que haver essa igualdade. O lado esquerdo é igual ao lado direito. Essa é a ideia de uma equação, né? A ideia de equilíbrio entre os dois lados. Então nós temos que tentar colocar valores no lugar das variáveis de tal forma que você tenha esse equilíbrio, esses dois lados iguais. Então aqui, ó, o lado de cá, né, o primeiro termo, e o lado de lá, que é o segundo termo, eles precisam ter matematicamente o mesmo valor. Então, para que você tenha aqui esse equilíbrio mantido, só tem um único valor que você pode colocar no lugar do x, que é o 4. Porque daí ficaria 4 mais 2, que é 6, igual a 6, e você mantém a igualdade dessa equação. Então, a ideia dessa questão aqui é bem essa. Eu nem quis excluir aqui as respostas, porque eu não vi necessidade, né? Ela é bem simples. Então, por exemplo, ó, substituindo o valor na equação x mais 2 igual a 6. Primeiro ele colocou aqui o valor 1. Então, ó, no lugar do x está o 1. Na de baixo, no lugar do x está o 2. Na próxima, no lugar do x está o 3. E na última, ele colocou no lugar do x o 4. Quando ele colocou no lugar do x o 1, a igualdade não se manteve. O 2 também não se manteve, assim como o 3. A igualdade só foi mantida quando ele coloca o 4 no lugar desse x. É claro, fica 6 igual a 6 a uma equação. Então, nós podemos concluir que o 4 é uma raiz real dessa equação que é do primeiro grau. Então, o exemplo acima caracteriza uma equação do primeiro grau, pois o grau da equação é determinado pelo expoente da variável, ou seja, o x está elevado a quanto? A 1. O maior expoente é 1, então é uma equação do primeiro grau. Acredito que você já tenha entendido isso de grau, então vou começar a falar mais tranquilamente sobre isso. Sendo assim, com relação ao grau de uma equação biquadrada, acompanhe a seguir, né, o exemplo. Gustavo gosta de colar adesivos em vidros e entre os temas desses adesivos, os preferidos são os esportivos. Então, ele tem aqui duas janelas e vai colar os adesivos, né, que ele acha legal ali, que são os adesivos esportivos. Em casa, ele utiliza duas janelas para essas colagens. A seguir, temos a representação delas. Uma janela aqui, ó, que tem, falar em metros, né? 2 metros de altura e de comprimento aqui 5x ao quadrado menos 4. E essa outra janela, ela é uma janela quadrada, então o comprimento é igual à altura aqui no caso, x ao quadrado, x ao quadrado. Então, só para lembrar aqui, ele está dizendo que essas duas áreas são iguais, né? Aqui, ó, sabe-se que as duas áreas da janela são equivalentes, e ele está dizendo aqui para a gente lembrar que áreas equivalentes são áreas que têm o mesmo valor numérico. Então, a área da janela 1, se nós fizermos o cálculo, vai ser igual à área da janela 2. Então, vou dizer assim, ó, dizer da seguinte maneira: a área da janela 1 é igual à área da janela 2. Conclusão bem simples lá. Que mais que ele fala? E a equação algébrica que representa essa igualdade pode ser representada por. Então, para calcular a área de um retângulo, ou de um quadrado também, se eu quiser, até porque um quadrado é um retângulo, é multiplicando um lado por outro. Então, a área 1 é 2 vezes 5x ao quadrado menos 4, que está aqui, ó. 2 vezes 5x ao quadrado menos 4. 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 2 vezes 5x ao quadrado menos
né, que daí eu faço a distributiva, vai ficar 10x² menos 8. E a área da janela 2, x² vezes x². X² vezes x², mantém a base, somos expoentes, vai dar x². Igualando as duas, né, x² igual a isso, passa para cá com os sinais trocados. Então, essa é a equação, tá aqui, que representa a igualdade entre as áreas da janela 1 e a área da janela 2, tá? Da forma mais, né, reduzida possível, forma normal, tá bom? Bom, aí virando a página, aqui, na página seguinte, nós temos aqui, né, o primeiro termo é o x², aqui. O primeiro termo é o x², que pode ser escrito como x² elevado ao quadrado. Nós sabemos que potência de potência mantém-se a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 2 daria 4. Ou seja, x² é a mesma coisa matematicamente que x² elevado ao quadrado. Isso quer dizer que o termo x² tem a variável da equação elevada ao quadrado duas vezes. Ou seja, x² está sendo multiplicada por ela mesma. Tá? Então, podemos dizer que uma equação biquadrada é de quarto grau. Além disso, ao observar a equação, que está descrita de novo aqui, podemos dizer que ela representa um polinômio incompleto. Como assim incompleto? Eu tenho aqui o x elevado à quarta potência, eu não tenho x elevado ao cubo, daí tenho de novo x², não tenho x elevado a 1 e passo de novo para o elemento sem x, né, porque é o termo independente. Aqui, ó, então, falta o termo que está multiplicado por x ao cubo e falta o termo que está multiplicado por x elevado a 1. Então, essas são as condições para eu ter uma equação biquadrada, para eu considerar uma equação biquadrada. Então, uma equação biquadrada da incógnita x é toda a igualdade do tipo, né? Tem um coeficiente vezes x à quarta, mais um coeficiente vezes o x ao quadrado, mais um termo independente igual a zero. E é interessante porque ó, só terei expoentes pares. Então, o x onde o expoente é ímpar foi cortado. Então, o x onde o expoente é 3, que é ímpar, cortei fora. O x onde o expoente é 1, que é ímpar, cortou fora. Ficou apenas, né, as variáveis onde o x está no expoente par. Inclusive x elevado a zero. É claro que x elevado a zero é 1, então eu posso, né, ignorar, uma vez que o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Vai ficar só o termo com x², o termo com x² e o termo independente igual a zero. Tá? Logicamente, o a, que é o coeficiente do maior, né, do maior expoente, que inclusive classifica e dá ordem para essa equação, não pode ser zero. Então aqui está o seguinte, ó, identifique as equações biquadradas e a seguir justifique as que não são. Então vou tentar passar devagarzinho aqui, tá? Essa aqui, ó, a letra D, já está marcada aqui que ela é. Por quê? Ó? Eu tenho só o x elevado a expoentes pares. O x elevado a 4. E aqui não tem, quer dizer que seria o x elevado a zero. Então, dessa forma, eu tenho que essa é uma equação biquadrada. Essa aqui, ó, não está marcada. Por quê? Eu tenho y elevado à quarta. Opa, expoente par, estaria certo. Mas aqui, ó, do ladinho, eu tenho y elevado à primeira potência, o expoente ímpar. Isso não é característica, ó, de uma equação biquadrada. Então, essa parte aqui faz com que a equação não seja considerada uma biquadrada. Então, aqui, ó, não é biquadrada, pois há termos com expoentes ímpares. No caso, o y elevado à primeira. E assim por diante. Tá? Então, vocês completem aí as 4 equações que tem embaixo, dizendo quais delas são biquadradas ou não. Lembrando que, se elas não forem biquadradas, você precisa justificar, dizer o motivo pelo qual você não a considerou como sendo biquadrada. Bom, aqui na questão seguinte, na questão 2, deixa eu pegar aqui. Então, um grupo de amigos decidiu ir ao parque durante as férias escolares e entre seus brinquedos preferidos está a gangorra. Então, a gangorra está mostrada aí, né? É um brinquedo que tem um ponto de apoio sobre o qual ela gira.
uma haste do lado de um lado e outra haste do outro. E daí, no caso aqui, tem três, né, de cada lado. Mas geralmente é para brincar um de cada lado aí, mas é brincadeira. Observe a seguir que em determinados momentos da brincadeira podemos visualizar um triângulo, né, pela gangorra e o chão. Então, tem um triângulo, ó, o lado BA é um dos lados, o lado AC é o outro lado, e aqui o lado CB é o terceiro. Então, um triângulo aqui, formado pela gangorra e o chão. E esse aqui é um triângulo retângulo, né? Porque aqui, ó, como essa aqui é a altura, esse é um ângulo reto. E a área, né, de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Até nos lembrou disso no cantinho aqui. A área de um triângulo, base vezes a altura dividida por 2. Na página seguinte, nós temos aqui, né, nas figuras a seguir, temos algumas medidas do triângulo. Então ele pegou dois triângulos, né? Foi o grandão, que é aquele que a gente viu, né, formado por toda a gangorra. E esse aqui é formado só pelo lado da galera que estava embaixo, né? O triângulo menorzinho, formado pelo lado direito da gangorra que nós vimos lá. Então sabe-se que a área do triângulo ABCD, que é o triângulo maior, esse vermelho aqui, ele é 4 vezes a área do menor. Então, o que a gente vai fazer? Vamos calcular a área. Lembrando que a área, eu vou chamar de área 1, que é a área desse primeiro aqui. É base, que é 5x ao cubo, 5x ao cubo, vezes a altura, que é 2x. Tudo isso dividido por 2. Posso tusk aqui cortar, né? O 2 está multiplicando e dividindo. Ficaria 5x ao cubo vezes x. Resposta 5x a quarta. Então essa é a área do triângulo vermelho, o maior que nós temos ali. Esse outro, então nós temos a área 2, que é igual base 3x vezes a altura, que é x, tudo isso dividido por 2. Ó. Base 3x, altura x, e por ser um triângulo divide por 2. Então a área 2 é 3x vezes x, x ao quadrado, dividido por 2. Essa é a área do triângulo menor, que é o triângulo verde no nosso desenho. Aí, pela informação que ele nos deu, nós sabemos que a área do maior é 4 vezes a área do menor. Então, o que a gente faz? Pega a área maior, que é a área do primeiro, 5x a quarta, e iguala isso a 4 vezes, né? 4 vezes a área do menor, que é 3x ao quadrado sobre 2. Esse 4, ó, e esse 2 eu posso simplificar. 4 dividido por 2 dá 2. Então ficou aqui 5x a quarta é igual a 2 vezes 3, 6x ao quadrado. Então, essa explicação que a gente fez aqui, você vai, né, distribuir de certa forma nos espaços que tem aí embaixo, no meio da página 115, tá bom? Então, essa é a ideia, né, não vou mostrar aqui qual que é, vocês leiam aí, interpretem e coloquem em resolução cada um em seu respectivo lugar, tá bom? E uma coisa, essa equação aqui, ó, que nós reduzimos, ela é do tipo biquadrada? Então você organiza ela e verifica, né, claro, passa todo mundo para o mesmo lado e iguala a zero, para que você possa dizer aí, ou de forma mais acertada e mais segura, se ela é ou não uma equação biquadrada, tá bom? E o último aqui, tá? Eu vou deixar ele de tarefa, que fala sobre né, a sala e o banheiro da casa da Gisele, que seria esse aqui, né? Então, questão 3, vocês resolvam com calma, vai ficar de tarefa, então depois dá uma olhadinha lá no tanto no canal, né, no portal da escola, no mural de tarefas, quanto no Classroom, que vai estar a atividade disponível lá para vocês enviarem para mim, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a aula. Mais do que isso, espero que vocês tenham acompanhado e conseguido resolver ali antes de mim. Sempre é interessante, né? Se você percebe que não tem dado tempo, dá uma pausada no vídeo, tenta preencher, né, sem estar colando, no caso,
da minha resolução, para depois você comparar. Aí se estiver errado, você apaga e faz de novo. Com certeza essa é a melhor maneira de você aprender, tá? Não sabote o próprio estudo. Se esforce, né, que fica com certeza bastante fácil, tá bom? Nós não vimos ainda como resolve isso. Nós estamos apenas entrando, né, em contato com esse primeiro, nessas equações biquadradas. Nas próximas aulas, né, nas próximas videoaulas aí sim nós vamos trabalhar com a resolução dessas equações, tá? Por enquanto nós estamos olhando a cara, sabendo reconhecer quando ela é biquadrada, quando que ela não é, porque nem toda equação do quarto grau ela é considerada uma equação biquadrada. Lembra que nós resolvemos uma questão sobre isso agorinha, que ela só pode ter expoentes pares nas variáveis. Então isso é muito importante para que a gente possa identificar as equações e daí então lance mão da forma de resolução que nós veremos nas próximas aulas. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham de verdade entendido, mas qualquer coisa durante os nossos períodos de aula aí, pode perguntar que eu ajudo vocês, tá bom? Então é isso aí, galera. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.